Renegade falhando na lenta e dificuldade de partida. Pode ser a válvula de purga, também conhecido como válvula canister. Esse vídeo aí é pro motor 1.8 e-torque do Renegade, aí tem também em Toro também, mas é o 1.8. Os outros são um pouco diferentes. Vamos dar uma olhada. E é também a continuação do último vídeo aí, onde é que já foi dada algumas dicas aí para começar a testar em alguma coisa aí de bobina, vela, filtro de combustível, pressão do sistema de alimentação de combustível, algumas coisas assim. E também no último vídeo foi pedido se alguém soubesse dar um rumo aí, o que que podia ser, né, então um entusiasta aí que sempre comenta no canal aí, o Mock, diz que pode ser talvez então a válvula de purga, que é a válvula de canister, né, do canister, e um sensor de rotação, só que para fazer o vídeo de um sensor do sensor lá de rotação, tem que erguer o carro e tirar o protetor de cárter, é um pouco mais difícil, eu preciso de mais tempo também. Mas hoje então vai ser o sensor de purga, é o vídeo, como testar. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, gente, ó, o outro vídeo aí que eu fiz aí do carro falhando, né? Com dificuldade de ligar, na verdade, né? Que eu já falei, né? Para uma das primeiras coisas, então, seria testar com o multímetro, então, as bobinas, né? Que já tem vídeo no canal, né? Testar as velas, né? A resistência das velas, resistência das bobinas, isso tudo já tem vídeo no canal. Então agora nós vamos para uma outra peça aqui que não tem ninguém falando dela aí então no YouTube. Não achei ninguém falando certinho dela, que é a válvula de purga ou a válvula do canister, tá? Ela fica aqui, ó. Aqui entra pro TBI, embaixo aqui do TBI, ó. Tá aqui a bichinha, ó. Válvula de purga ou válvula do canister. O canister é tipo um filtro lá, um filtro que filtra os gases então que sobra no tanque, coisa assim, né? E repassa então aqui em forma para dar uma força então aqui pro sistema da distribuição aqui, né? Para ter mais um aliado aqui. Só que essa válvula do canister aí é uma válvula que dá problema. O problema dela, eu já uma vez tirei essa aqui assim, tirei fora, puxei ela fora, né? E daí o carro, na hora de dar partida, ele não dava partida, ele dava partida e não pegava, tá? Mas, se eu não me engano, ele pegou assim, dando uma partida bem longa, ele pegou, tá? Essa, né, quando eu tirei isso aqui. Eu não me lembro porque que eu tirei para testar, eu só despluguei aqui e puxei fora, tá? Eu vou mostrar como é que é essa peça aí fora, né? Eu não vou tirar ela, né? Claro que não, né? Mas eu vou ilustrar ela aí, vou pegar uma imagem dela. E um dos defeitos dela é o motor fica oscilando em marcha lenta e consumindo muito também. Então esse é um dos defeitos dela, tá? De ficar oscilando e gastando muito. Eu vou tentar ver uma maneira de um entusiasta aí testar ela. Eu vi algum mecânico em outros carros de Renegade, ninguém tem esse vídeo aí, né, mostrando, né? Eu vou experimentar ligar o carro e daí tem num vídeo que eu vi, o mecânico fica meio que segurando ela aqui, sabe? Aqui, né, deixa eu achar o jeito certo aqui. E fica meio que segurando ela assim, e ela tem dentro então uma válvulazinha, né, que fica abrindo e fechando, dependendo da necessidade, né, então de fazer usar esse gás, né, então ela fica trabalhando, né, ela fica abrindo e fechando, né, ela é uma
uma válvulazinha solenoide, na verdade, né? Ela fica abrindo e fechando. Se tu acelera lá, daí ela fecha, né? Daqui a pouco ela abre. Então é uma maneira que eu vou arrumar de testar isso aqui. Eu vou ligar o carro, vou ver, daí eu vou arrumar uma pessoa para acelerar o carro lá. Eu quero ver se eu consigo ver por aqui, só botando a mão nela para ver se ela fica dando os clique de abertura e fechamento dela. Vamos dar uma olhada, vamos ver se eu vou conseguir isso aí. Daí isso aqui vai ser, se eu conseguir isso aí, vai ser o mais básico possível do proprietário dar já aquela primeira olhada para ver se não é essa válvula aí, né? Que é o defeito no carro. Então aqui já dá para dar uma olhada também, ó, tá vendo ali, ó, o contagira, ele não mexe, né? Então eu não tem problema com isso aí, né? Mas nessa semana aí já deu 3 pessoas que tem uma probabilidade bem grande de ser esse problema aí, então fazer esse teste aí também, né? O teste ali então da válvula de purga, né? E do sensor de rotação. O sensor de rotação é mais difícil, eu vou ter que erguer o carro para ir por baixo para tentar ver onde é. Também não vou tirar, né? O YouTube não tá pagando para tanto, né? É, o motor ligado e tudo, ó. Não dá para sentir ela trabalhando, né? Tem muito mais coisa sacudindo e trabalhando do que ela. Eu não consigo definir se ela está abrindo ou não. Vou tentar arrumar uma pessoa para dar uma acelerada ali, para ver o que vai acontecer. Então vamos ver agora, dar uma aceleradinha. Pode dar uma acelerada. É, manualmente assim não dá para testar. Não muda nada, tá? Então aqui não dá certo. Vamos ver outro jeito aí. Então vamos arrumar uma maneira de medir a resistência. Então, ó, os pininhos lá dentro. Cadê o outro? Tá escondidinho. Tem 2 pininhos aí, ó. Tem um aqui e o outro mais ali em cima ali, ó. Tá vendo? Ó, agora deu pra ver, ó. Tá vendo? 2 pininhos. E, ó, aqui também, ó. Entrada para 2. Para desconectar é daquele jeito simples, ó. Só puxar aqui pro ladinho um pouquinho, né? E desconectar. Aqui, então, nós temos um negócio aqui. Aqui tinha que ser, aqui tem que ser diz os fabricantes aí e os entendidos que é na escala de até 200 ohms, né? Então vamos dar uma olhada, né? É para ser 20 ohms até 50, outros dias de 20 a 35. Vamos ver como tá a resistência então nesse negócio aqui. Segura aqui um pouco para mim aqui. Então, como eu já falei em outros vídeos, né, nós temos que medir a resistência da ponteira, se ela não tá muito alta também, né? 2 ohms. Agora vamos ver se eu consigo medir lá, que é chatinho de conseguir medir aqui dentro. Pode botar mais longe. 20.1. Tá vendo direitinho, hein? 20.1. Então tá certinho, então, tá? É o que os fabricantes então falam, né? De 20 a 50, outros dizem de 20 a 35. Então é isso aí, a resistência então da válvula de purga do Renegade, então aqui ficou em 20. É isso aí então, né? Então isso fica dando então no multímetro aí circuito aberto, não dá nada, só dá o 0, 0 aí, o 0L aí. Testa o multímetro de novo, testa várias vezes para ter certeza que não é um multímetro que tu não tá medindo errado isso.
Se der muito acima aí, 50, é que eu não consegui essa informação direto de Renegade, né. Isso aí é uma média dos outros carros, né, de todas as outras marcas também, e as tu não ninguém fala disso aí, porque deve ter uma diferença de um fabricante para o outro também, né. Mas então fica entre isso aí, né, 20 e 50, outros já dizem 35 já é muito, né. O ideal é 20 e 30, no máximo, mas vai depender de um fabricante para o outro, né. Exatamente de Renegade eu tô mostrando agora, ó, 20, né. Só que a Renegade aí já tem 8 anos de uso, né. E então se alguém trocar essa válvula de purga aí, mede ela antes, bota nos comentários aí embaixo, daí já reafirma que uma nova é tanto, né. Já ajuda o entusiasta também e as outras pessoas que depois virão aí no canal aí e dá uma lida então no comentário lá, né. Dá até para fixar no topo ali se nós tiver uma nova aí, certinho. Então, de resto é isso aí, né. Bom, já montei ali, facinho, só encaixar com calma, tá. Outra coisa que eu notei que dentro dela, que eu vou ilustrar lá, dentro dela tem tipo um retentor que pode talvez algum dia dar vazamento, alguma coisa assim, né. Essa aqui eu fico olhando assim, ela aparenta brilhar bastante em volta assim, ó. Sei lá, ó. Daí o resto do plástico em outros lugares não brilha. Só que lembrando que eu tinha o problema então aqui, né? Então do arrefecimento aqui, que lambuzava toda essa área aqui, né? Talvez pode ser resquício ainda daquilo, né? Pode, no resto tudo já secou, foi limpo tudo, né? Que era só uma tampa aqui. Eu vou fazer um vídeo mais específico disso aqui do que tu pode dar uma olhada, eu acho, né? Que deu problema com um outro amigo aí, vou fazer um vídeo disso aí. Mas então hoje era a válvula de purga, né? Ou válvula do canister com problema, tá? Oscilando, lenta, dificuldade para ligar. Então pode ser isso também, tá? Muito fácil de testar então com um multímetro, né? Do outro jeito que alguns mecânicos mostraram, que ela dá um clique. Tem uns também que eu vi que pegam 12 volts e conectam nela, né, para ela ficar dando os cliques, abertura e fechamento, né. Só que eu até esqueci de olhar se tem dizendo ali dentro qual é o positivo e qual é o negativo, né. Mas isso aí também não é algo caro, né, tranquilamente dá para ser substituído, se ficar na dúvida disso aí, né. Mas eu sempre falo, né, começa por aqui, ó, o que mais dá problema é bobina, né? E sensor de rotação, na turma aí que comenta aí do verificar motor, né? A maioria, quando não é bobina, é sensor de rotação. E alguns já falaram então também que era o problema deles era um bico injetor que estava com mau funcionamento, né? Vou arrumar uma maneira aí de a gente testar esses bico injetor também, de uma maneira que seja eficiente, né? Mas tirando as velas e comparando elas e as bobinas tiverem igual, né, com a medida dela da de resistência e as velas tiverem com a resistência dela certinha, mas tiver uma vela mais preta que a outra, alguma coisa, já é forte indício que aquela vela faz parte de um cilindro que está com algum problema de bico, né? Já dá pra dar uma avaliada nisso aí também, né? Só que esses bicos já é uma coisa que um entusiasta não vai conseguir mexer assim, né? Um entusiasta mais leigo já não conseguiria tirar esses bicos aí para testar, né? Mas eu vou fazer um vídeo dos bicos também, quando der. E a borrachinha de vedação que eu mencionei, essa aí, ó, eu não achei para vender separado ela por enquanto aí, pelo menos no Mercado Livre, em algum lugar. Então tem que ter um certo cuidado quando tu for comprar essa válvula aí, de purga, para que ela venha completa, né, com uma vedação nova. Então tem que abrir o olho nisso aí também, né. Então a substituição também é algo bem fácil aí,
dá para fazer na garagem de casa, então, já mostrei então ali, né, só puxar a alavanquinha ali do conector e puxar o conector certinho, essa coisa fácil de fazer, né. Eu acho que o mais chatinho é isso aí, né, essa abraçadeira aí, tem que ir com calma, abrir com a chave de fenda, abrir ela, né. O ruim é que tu não vai conseguir, talvez não vai conseguir botar ela de volta, né, que ela foi feita para uma vez só, né, vai ter que botar uma outra daí. E também ter muito cuidado com a mangueira, né, essa mangueira aí ela é inteiriça, ela vai lá pra debaixo do carro, né, é uma mangueira bem comprida e deve ser bem carinha ela, né. Cuidar pra não estragar essa mangueira aí. E o mais fácil é essa trava aí, ó, um arame de trava aí. Pensei que arame botava só em Fusca, mas Renegade também, tem coisa presa com arame. Então é isso aí, né, um conector, uma abraçadeira, um arame e puxar a peça ela sai. Fácil, fácil. Então quem é novo aí no canal, né, eu sempre falo, eu boto as minhas coisas tudo em playlist, daí fica em ordem. Tipo, esse vídeo é do sistema de ignição ali, então ele vai ficar junto tem 2 playlists até. A de bobina e a de vela, fica tudo juntinho, e assim que eu for fazendo, então, sensor de rotação, sensor MAP, esses outros aí, bico injetor, bomba de combustível, eu vou largando tudo aí junto aí, daí na hora de testar, tu vai pegando uma sequência e vai testando, vai fazendo, até tu achar o problema. Testar é melhor que trocar tudo, e daí ver quanto custa. E o último vídeo, o vídeo da bobina, da vela, vou deixar agora no card final ali. Se tiver alguma dúvida, já vai lá e dá uma olhada naqueles vídeos. E por hoje é isso aí, né? Até o próximo. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.